aleluia, o Senhor Deus é um Deus presente e por isso nós somos gratos ao Senhor. Nós devemos ter um coração inteiro de gratidão ao Senhor, não um coração dividido, mas um coração inteiro, um coração reconhecendo a plenitude, a graça, as misericórdias e a compaixão de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu trouxe este tema falando desta excelência da gratidão, esta excelência desta palavra que em sua eficácia agrada o coração de Deus. Então eu vou começar com vocês falando, perguntando, quem é grato é mais feliz? O que você acha, você que está aí do outro lado, quem é grato é mais feliz? Então vamos entender um pouco sobre a gratidão. Talvez você que esteja aí do outro lado tenha ouvido, já saiba sobre este valor do que seja gratidão na sua vida. Mas eu quero trazer a esta memória o reconhecimento de que realmente nós devemos reconhecer, sermos gratos todos os dias àquele que nos dá vida. Então, queridos, reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. Isto é ser grato. A gratidão é justamente reconhecer, sermos gratos por esta vida, a vida eterna, a comunhão, a graça, a bondade e as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. A vida, a saúde, a família, os amigos, enfim, tudo que nos envolve, tudo que diz respeito a você, a mim, interessa ao Senhor. E por isso, através de todo o seu cuidado, durante todos esses dias, nós devemos reconhecê-lo em todas as coisas. Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 18, que assim diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, para nós, em Cristo Jesus. Olha só, sejamos gratos. E sejamos gratos, como diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em todas as circunstâncias, em todas as situações, nós devemos ser gratos ao Senhor, reconhecendo que Ele está na direção e que Ele controla, Ele está à frente, gerenciando, coordenando, direcionando, alinhando todas as coisas. Por isso, nós devemos ser gratos. A gratidão é este reconhecimento, é agradecê-lo, é dar graças. E por que não confessar? Pois é, a palavra confessar também tem em sua linha de reconhecimento, de entendimento, também a gratidão. Por quê? Porque quem é grato confessa, agradece, confessando, falando, falando daquilo que está em seu coração. Então, confessando também as manifestações que expressam esta gratidão. Então, quando você é grato, você louva Deus, você fala com Deus, você confessa, você agradece, você expõe, você exterioriza aquilo que está no seu coração. Se o seu coração é um coração grato. E assim, queridos, eu vou também chamar a atenção para 3 exemplos de gratidão na Bíblia. E o primeiro exemplo é os 10 leprosos, onde eles foram curados. No livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 15 ao versículo 18, assim diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão então os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro? Então, queridos, disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Então, queridos, aqui mostra que o Senhor Jesus, ele curou 10 leprosos. Mas a ênfase e justamente na relação, consequência do seu ato de voltar e agradecer,
a relação a esta consequência de ter voltado, ele foi também usado pelo Senhor através daquilo que ele foi curado, deste milagre, e assim ele falou para outros também. E outros puderam ver através deste milagre, através da sua cura, o que o Senhor Jesus fizera através da sua vida. Queridos, nós somos colecionadores de testemunhos. Quantos testemunhos nós temos em nossas vidas? Quantas coisas foram geradas e assim também foram frutificadas? Quantos pensamentos foram gerados no coração, nos pensamentos de Deus, que são muito maiores do que os nossos e que hoje nós vemos e percebemos a concretização, nem que sejam por indícios, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Pois é, Deus tem o melhor para você, tem o melhor para a sua vida, tem o melhor para o ministério que Deus vos incumbiu, tem o melhor para a sua família. Deus quer gerar milagres, Deus quer fazer milagres em terra frutífera. Então, em nome do Senhor Jesus, a tua família, você, o seu coração é terra frutífera. Deus fará coisas abundantes através da sua vida, como o Senhor Deus fez e continua fazendo através das nossas vidas. Então, queridos, os 10 leprosos, neste exemplo que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 15 ao 18, como nós lemos, nós vemos aí o exemplo de um que voltou para agradecer. E são inúmeros exemplos, mas eu gostaria de trazer um outro exemplo que está situado no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Você que está aí, pegue a sua Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 18 ao versículo 20, onde vai falar sobre o endemoniado gadareno. Marcos, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 20. Onde assim diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aleluia! Olha só, mais um episódio, mais uma história verídica do que o Jesus fez. Neste episódio, Jesus foi passar para o mar da Galileia, e ali ele foi juntamente com os seus discípulos e pararam numa região dos Gadarenos, na Gadara, cidade de Gadara. E ali vivia um homem endemoniado que atormentava a comunidade local, a ponto de ninguém conseguir dominar, segurar este rapaz, este homem que estava possuído por um espírito mau. Quando Jesus encontrou este homem, você já sabe, não é verdade? Quando Jesus entra, quando nós temos um encontro com Jesus, o que acontece? Acontece que sempre haverá vida. E como aconteceu com este homem, ele foi liberto. E assim Jesus o libertou de legiões de demônios. E este homem foi o quê? Liberto. Completamente liberto. E da mesma forma, ele também se encheu de gratidão. Gratidão. E ele quis até seguir Jesus, mas Jesus deu uma ordem para ele. Mandou ele voltar e contar tudo o que ele, anunciar tudo o que o Senhor Jesus fez através da vida dele. Então, queridos, o Senhor, ele tem o melhor para nós. Deus tem uma obra de milagres, uma obra de libertação, uma obra de cura, uma obra grandiosa, a fim de que possamos proclamar o amor, a bondade, as misericórdias de Deus. Agora, em todos esses episódios, neste segundo que aqui nós colocamos, é mostrado de forma verídica que eles foram gratos. E o coração grato, queridos, traz o reconhecimento. Este reconhecimento, a valorização das dádivas recebidas. E no terceiro episódio, eu vou convidá-los a abrir
no livro de Marcos, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, no versículo 52. Marcos capítulo 10, no versículo 52, onde vai falar sobre o cego Bartimeu. Então, a cura do cego de Jericó. E assim diz no versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Queridos, você pegou aí? Olha que palavra tremenda. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus de estrada afora. Isso diz aonde? No versículo 52 do livro de Marcos, capítulo 10, onde nós falamos de forma muito rápida no versículo que fala da cura do cego de Jericó, falando de Bartimeu, tá bom? Então, queridos, Marcos capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo 52. Então, queridos, aqui no cego Bartimeu, indo Jesus para Jericó, com seus discípulos, um homem cego chamado Bartimeu, assim diz o texto, que estava à beira do caminho, soube que Jesus passara por ali. Olha só que maravilha! Jesus passa em todo tempo na nossa casa, Jesus passa em todo tempo na nossa família, nos nossos negócios, nas nossas finanças, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida espiritual, nas nossas expectativas. Deus tem que estar presente, queridos. Quando Deus está presente, há o que? A cura, a libertação, a graça, a bondade de Deus derramada sobre as nossas vidas. Ainda que em circunstâncias adversas, a paz do Senhor, a fé que é exercida através desta graça, em meio a estas turbulências circunstanciais, o Senhor está presente. Glórias a Deus por isso. Então, queridos, o que é e como ser grato ao Senhor? Nós entendemos que ser grato ao Senhor é reconhecê-lo, é valorizar as suas dádivas, onde na nossa vida, na nossa família, na nossa saúde, com os nossos amigos, em tudo, devemos dar graças ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Então, como é ser grato ao Senhor? Não é estar insatisfeito, é justamente ao contrário. É ser satisfeito, é estar satisfeito, é estar alegre, é declarar, lembra de confessar? É declarar a sua bondade e a sua soberania em todo o tempo. Aleluias! Em todo tempo, declarando a sua bondade, a sua soberania, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Sim, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Se você parar para pensar como nós exerceríamos essa fé, colocando-a em ação, se nós não tivéssemos essas circunstâncias adversas. E estas circunstâncias adversas, elas justamente vêm para disciplinarmos, para amadurecermos, para que venhamos a conquistar, tá certo? Então, estar satisfeito, alegre, devemos declarar a sua bondade e a sua soberania. Aleluia! Glórias a Deus. Queridos, no livro de Salmos, capítulo 92. Você que está com a Bíblia aí, corre aí, pega aí. Salmos, capítulo 92. Você pegou sua Bíblia? Pega sua Bíblia para a gente ler junto, tá bom? Glórias a Deus. Salmos, capítulo 92, versículo 1 e 2. Olha só o que diz. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade. Aleluia. E isso é o que? É proclamar, é anunciar, é confessar, é expressar, é falar, é reconhecer pelas dádivas recebidas. Aleluia. Então, com isso, nós estaremos satisfeitos, sermos gratos em todo tempo. Então, queridos, quem é grato é mais feliz?
Você concorda diante de todas essas palavras? Claro que sim, não é verdade? Quem é grato é mais feliz. E quando nós entendemos esta dependência de Deus, mesmo nessas circunstâncias adversas, o que são essas circunstâncias adversas? São as tribulações, são as lutas do nosso dia a dia, enfermidades, tristezas, né? Algumas coisas que passamos, ou turbulências humanas que muitas vezes faz-nos sair da posição, né? E deixar muitas vezes de reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e Jesus nos dá essa esperança em todo tempo. O nosso coração deve ser um coração moldado à vontade de Deus e à sua palavra. Quando nós estamos com o nosso coração moldado, alicerçado nesta rocha, que é Jesus Cristo, nesta rocha, nesta pedra angular, que é a palavra, ela nos dá essa autenticidade e esta veracidade que Cristo nos orienta, e Ele é a base para nós em todas as nossas circunstâncias. Então esta é as circunstâncias adversas, colocar Deus no controle, na direção de todas as coisas. Aleluia! Então, queridos, onde nós lemos no livro de Salmos, capítulo 92. Salmos, capítulo 92, versículo 1 e 2. Agora eu te convido a abrir no livro de Salmos, 145, versículo 10. Salmos 145, versículo 10. Você já achou aí? Aguarda um pouquinho que eu já estou chegando. Amém. Glória a Deus. Salmo 145, versículo 10. Aleluia. Assim diz: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Todos os teus santos te bendirão. Aleluia, glórias a Deus. Então, confessar, nós que entendemos, que reconhecemos a soberania de Deus em todas as coisas, nós sabemos e entendemos que Ele sempre estará no controle. E nós não estamos sozinhos, queridos, de forma alguma. Nós não estamos sozinhos. Você pode ter certeza que o Senhor está nos observar em todo o tempo, ó, vendo que sondando o nosso coração, tá certo? Queridos, por que agradecer? Primeiramente, porque isto agrada ao Senhor. E no livro de Salmo 145, versículo 10, nós entendemos que agrada ao Senhor quando nós reconhecemos as suas obras, quando nós damos graças ao Senhor, porque quando nós que somos santos, somos aqueles eleitos, os chamados de Deus, que estamos ali procurando a santificação através da sua palavra, através da prática da sua palavra, através da busca da sua palavra, são esses. Então isso agrada ao Senhor, né? E por que então agradecer, além de agradar a Deus, o que é muito e que é grandioso demais, né? Agradar o nosso paizinho, não é verdade? Porque temos muitas razões nós temos para estar diante do Senhor e para agradecer. No livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos acolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, que nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito da sua vontade, ou sua bondade, né, através da sua vontade, para louvor e da glória de sua graça, que ele nos concedeu de forma gratuita através do nosso amado Jesus Cristo. Olha só, nós temos inúmeras razões de agradecer e sermos gratos ao nosso Senhor Jesus Cristo por suas bênçãos, né? Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos amou primeiramente através do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós devemos reconhecer e louvá-lo em todo o tempo. Mas por que agradecer então? E por que agradecer? Porque agrada a Deus, porque temos muitas razões, e porque também
também isso muda a nossa mentalidade. Efésios capítulo 5, versículo 4. Vamos lá ver o que diz? Efésios 5, versículo 4, e assim nós estaremos encerrando a reflexão da excelência da gratidão, tá certo? Efésios capítulo 5, versículo 4, que assim diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas que são inconvenientes, antes pelo contrário, em ações de graças. Olha só o que o Senhor nos direciona, nos adverte, nos disciplina, nos orienta, nos ensina através da sua palavra. Esteja sempre em ações de graça. E por isso, você tem que, quando você está adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, confessando, louvando ao Senhor, sendo grato ao Senhor, isto irá minimizar, isso tirará fora essas conversações torpes. O que são essas conversações torpes? São conversas indecentes, são conversas informes, que não traz edificação, tá? Então, que evitemos essas palavras torpes, né? Essas palavras vãs que não edificam, que são inúteis, que não frutifica, né? E essas chocarrices, o que são isso? São zombarias. O Senhor nos alerta que nós devemos colocar isso para fora. Não devemos seguir dessa forma, não. Devemos seguir em ações de graça. É isso que o Senhor Deus nos orienta. O Senhor Deus nos orienta a nos despojar, tirar fora todas essas coisas que nos afastam daquilo que realmente o Senhor quer para cada um de nós, né? E que nós possamos nos renovar e nos revestir da sua palavra. Então, queridos, por que agradecer? Porque agrada a Deus, porque temos muitas razões, porque muda a nossa mentalidade e porque Deus nos abençoa. Aleluia, glórias a Deus. Então, queridos, eu quero deixar esta palavra para você, que o Senhor Deus possa te envolver com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade. Receba um abraço grandioso, a paz do Senhor Deus sobre a sua vida, que você venha a estar sempre alicerçado, independente das situações ou das circunstâncias. Lembra? Que sejam adversas, então, que sejam, mas que a sua fé sempre esteja pautada na palavra, naquilo que o Senhor te orienta, te ensina. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e por isso nós devemos seguir essa vontade. Aleluia! Glórias a Deus! E por isso, eu vou deixar o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, esta palavra maravilhosa que diz: sejam gratos em todas as circunstâncias ou situações, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Então, queridos, a reflexão de hoje tenha um coração grato. Aleluia. Queridos, como você vai reconhecer ao Senhor? Ore ao Senhor, coloque o seu joelho no chão, se achegue ao Senhor, converse com o nosso Pai. O nosso Pai é um Pai bondoso, é um Pai maravilhoso, é um Pai que perdoa, é um Pai que nos direciona, é um Pai misericordioso. Então este é o seu Pai, este é o nosso Pai. Então nós devemos ser gratos ao Senhor. Aleluia.